Então tá, pessoal, vamos para a segunda parte do Hari aí. Opa! Então a ideia do Hari é continuar o mesmo papo lá de ontem, né? Do teste DISC, que eu acho que é essencial para a questão de comportamento, de contratação, demissão, parceria, sociedade, casamento, né? Então vamos lá. Salva de palmas, Hari. De volta. E aí, gente, tudo certo? Cabeça borbulhando. Deixa eu contar uma coisa para vocês antes de a gente seguir com o conteúdo de ontem. Estava comentando com o Naka agora aqui no cantinho. Por 4 anos, eu fiz parte de um ecossistema forte de treinamentos e palestras no Brasil. E em agosto do ano passado, eu resolvi pivotar na minha carreira também e comecei a abrir meu coração para algumas propostas. E agosto do ano passado, eu tomei uma decisão antes de ter qualquer proposta. Isso foi uma das loucuras que eu fiz na minha carreira. Eu decidi encerrar esse ciclo nesse segmento, então eu agradeci pelos 4 anos, mas eu tirei o meu nome da grade de palestrantes daquela empresa. Mal sabia eu que em janeiro de 2025 eu receberia uma proposta para sentar com um grupo para que eu explicasse um pouco do meu projeto, aquilo que eu faço, e para ver se isso casaria com a energia do grupo, literalmente. E nesse grupo, um dos investidores, um dos sócios é o Kepler. Então, para mim, assim, foi uma mudança gigantesca. A gente conversou, analisou propostas e hoje eu faço parte de um grupo, de um outro segmento, onde um dos sócios é o João Kepler. Então, assim, para mim foi uma mudança de carreira gigantesca. Esse cara, para mim, ele é excepcional, extremamente profissional. Estava falando para os meninos aqui, a minha carreira de 7 palestras por mês passou para 14, né? 14, já fiz 18. Esse mês, de forma muito especial, eu saio daqui, fico 2 dias em casa, vou para Goiás, saio de Goiás, volto para Curitiba, saio de Curitiba, vou para Itajaí, saio de Itajaí, volto para Cascavel, e aí eu tiro férias. Tudo pelas conexões. Tudo pelas conexões. Mas as conexões não é só aquilo que eu trago para o grupo. Apesar de a gente saber que o que nos sustenta e sustenta a nossa casa é o nosso retorno financeiro, mas um dos fatores que fez com que eu pivotasse de grupo foi justamente essa interação entre a nossa forma de pensar, onde o Hari se colocou dentro de um sistema baseado naquilo que a gente estava conversando ontem. Nós temos características, e as nossas características moldam os nossos comportamentos, e os nossos comportamentos moldam as nossas capacidades. Então, às vezes, o que a gente busca não é a capacidade, principalmente quando a gente faz gestão de sociedade. Porque se você for buscar um sócio baseado só na capacidade dele, provavelmente no futuro algumas coisas não farão sentido. Não vai bater princípios e valores. Porque capacidade é hard skill, capacidade técnica. Eu posso pegar uma pessoa que não sabe nada e ensinar para ela tudo que eu sei. Ela vai ter a capacidade. Então, para nós, o que vale mais na conexão, na escolha da sociedade, não é só a capacidade técnica. Não é só aquilo que eu faço, mas são os meus comportamentos. Porque nós sabemos que comportamentos determinam as capacidades, mas as capacidades não determinam os comportamentos. Então, quando a gente vai fazer uma análise de sociedade, hoje eu vou trazer uma proposta com o conteúdo de ontem para vocês, mas baseado em conexões. Como assim, professor? Quando a gente estava falando ontem sobre o DISC, sobre esses comportamentos, a gente chega num ponto que eu começo a analisar qual comportamento casa com qual. E aí, olha só, a gente tem escolhas conscientes e a gente tem escolhas inconscientes. Quando a gente fala de comportamento, método DISC, né, a gente está falando sobre escolha inconsciente. Porque é o que a grande maioria faz. A grande maioria de nós faz escolhas inconscientes baseadas na capacidade técnica de geração de riqueza. Só que se eu escolher alguém baseado na capacidade técnica só de geração de riqueza, chega um momento que isso começa a perder o sentido.
Porque se for o técnico não precisa ser meu sócio, eu posso pagar ele para fazer isso. Ele me custa muito menos do que um sócio, se for pela capacidade técnica. Agora, um comportamento é diferente. Um comportamento, quando você tem um sócio que foi escolhido baseado no comportamento dele, significa que quando a tua empresa estiver passando por uma dificuldade, o comportamento dele faz com que ele se mantenha do teu lado. A capacidade técnica não, porque ele vai olhar e vai... Qual que é a melhor proposta do momento? E ele vai migrar. Então, quando eu falo sobre o método DISC baseado em comportamento, é sobre isso. São sobre casamentos que duram a vida toda. E no mundo empresarial, uma sociedade é um casamento. Então, quando a gente leva em consideração isso, Harry, o que eu quero? Uma sociedade sólida? Eu quero fazer conexões boas? Eu quero talvez fazer uma parceria de sucesso? Se você levar em consideração isso aqui, aí sim a gente começa a planejar esse futuro e essa conexão. Sabe o que eu acho bacana? É quando eu olho um exemplo, sei lá, tem 3, 4 da mesma empresa. São 3, 4 da mesma empresa. Nós temos perfis diferentes, mas nós temos o mesmo comportamento. A gente tem perfis completamente diferentes das conexões, mas os comportamentos são iguais. Em que sentido, professor? Porque um é vegetariano, o outro é carnívoro, um é solteiro, o outro é casado. São comportamentos empresariais. Eu não quero que o cara durma comigo de noite. Já aconteceu. Irmão, você falou, eu não estou nem aí. Você falou, tem história. Não vou entrar nesse mérito, não. É muito tarde para isso, irmão. Cheguei a me perder agora, Nac. Fiquei meio confuso aqui. E aí, olha só, quando a gente começa a estudar isso, e olha que bacana, por que eu entrei nesse grupo? Grupo X, que é João Kepler, Felipe Tito, Companhia Limitada. Porque eles passaram anos trabalhando só capacidade técnica. Isso é fato, tá? Isso aqui não é história, isso aqui aconteceu. E eles chegaram numa conclusão que eles precisavam trazer pessoas que trabalhassem a parte de soft skill, que é aquilo que eu falei para vocês ontem, resiliência, comunicação, inteligência emocional, porque eles entenderam que o técnico, ele tem um teto, ele bate e de lá ele não sai mais. O técnico, ele tem um teto. Imagina, uma pessoa que tem capacidade técnica, um analista de licitações. Um analista, ele tem uma capacidade física de processos que ele pode analisar. Então, a empresa, quando ela é baseada só na capacidade técnica, ela tem um teto de faturamento. E aí, algumas empresas ficam anos batendo naquele teto, não vai. E aí a gente entende que se ela não está conseguindo subir, o problema não é a capacidade técnica. O problema é o comportamento. E o comportamento, para nós, determina a capacidade. Por isso que eu falei para vocês que quando a gente analisa um sócio, uma parceria, uma aglutinação, só pela capacidade técnica, está fadado ao problema do futuro. Eu não tenho assim, na minha memória, uma empresa que fez conexão pela capacidade técnica e não teve problema, ou não teve que puxar uma terceira pessoa para amenizar isso, para conseguir fazer com que a empresa ainda ficasse de pé. Em que fundamento isso, professor? Nesse fundamento que eu falei para vocês, a capacidade técnica faz com que um cara aceite a melhor proposta quando a tua empresa estiver em perigo. Se for uma conexão via comportamento, não. Provavelmente essa pessoa ela vai olhar para o mercado e vai falar assim, cara, o que a gente precisa fazer para dar a volta por cima? Então, por isso que para nós é extremamente importante quando a gente fala sobre comportamento. Dentro dos níveis neurológicos que a gente fala, e não são as camadas neurológicas, mas são os níveis, o primeiro nível, a gente sempre vai falar sobre ambiente. Ambiente determina comportamento, que determina capacidade para nós. Então, imagina, se você tem um ambiente propício e você tem um comportamento adequado, capacidade é como se fosse o resultado disso que você está fazendo. Por isso que, para mim, que circulo nesse mundo de eventos já há mais de 6 anos, eu não consigo entender como empresário ele quer ser o melhor do mercado se ele não se coloca em ambiente certo. A primeira coisa que eu experimentei, e essa é uma história que eu conto até hoje para os meus alunos, o dia que eu fui num evento,
E aí era uma mesa grande, e todo mundo sentado assim, e aí a pessoa perguntava, o facilitador assim, o que você quer? Ah, eu quero, sei lá, empresa nesse segmento. Quanto você quer faturar? Ah, 1 milhão. E teve uma menina que ela vendia bolo. Bolo. É um bolinho de, não sei como é que se fala, bolo de pote era o nome, bolo de pote. E aí, olha só, ela foi a primeira pessoa que falou assim, literalmente, tá, mas quanto você quer ganhar? E ela falou a cifra de 1 milhão. Sabe o que me encantou no ambiente? Não foi o fato dela falar que queria ganhar 1 milhão. O fato que me encantou foi que ninguém duvidou dela. Ninguém se cutucou e riu. Ninguém olhou torto. Ninguém pinou o nariz. Por quê? Porque aquele ambiente que ela estava era propício para ganhar 1 milhão. Ela estava no ambiente certo. Ninguém ia duvidar da capacidade dela. Ambiente certo, capacidade, comportamento, capacidade. Só que olha só, se ela estava no ambiente certo, o que ela precisava fazer? Comportamento, ambiente, comportamento, capacidade. Ninguém duvidou da capacidade dela de ganhar 1 milhão. Mas todo mundo estava olhando para o comportamento dela. Se o comportamento dela era um comportamento adequado para quem ganha 1 milhão. E aí, sabe o que eu penso? No mundo empresarial é assim. A pessoa ela quer ser referência no mercado. A pessoa ela quer crescer 40% no ano, 30% no ano. Mas quando a gente fala de comportamento, ela não se comporta como alguém que quer crescer ou que quer crescer. E aí gera uma grande incongruência dentro do teu sistema. Ontem nós falamos sobre 4 mentes, falamos sobre duas nós deixamos de fora. A gente vai falar sobre elas hoje. E quando a gente está no mundo empresarial, entendam isso. Fazer o que você faz no campo da habilidade, nós achamos 10. O que torna você bem-sucedido não é o que você faz, é a maneira que você faz, é aquilo que traz a sua identidade para dentro da sua empresa. Por isso que a gente fala que algumas sucessões empresariais são fracassadas. Porque eu tirei a característica principal da empresa, que é o feeling do empresário. Então, para nós gostamos da capacidade, não estou falando que não. Quanto mais técnico, quanto mais sabedoria, mais estudo, é bom. Mas isso não é um fator principal para o crescimento da empresa. Se fosse assim, eu poderia muito bem pegar a minha empresa e dar para um cara que tem a mesma capacidade que eu, e ele tocaria a empresa. Só que, na verdade, existe falta o tempero do dono, que é aquilo que é só dele, é aquela olhada clínica assim que, mas tem prova disso sim, a gente conhece N empresários que não estudaram coisa nenhuma, a não ser a sua empresa, e faturam muito bem. Então, quando a gente traz a PNL, e eu quero fazer uma proposta diferente, não vou me demorar hoje, coloca o tempo aqui para mim, mano, se tu puder, só para não estrangular o tempo de novo. E eu quero fazer uma proposta diferente. Olha só, eu quero que você saia daqui com uma certeza. E eu gosto de vir para o movimento do NACA, porque vocês são bem aplicados. Tá? Vocês são bem aplicados mesmo. Mas eu quero fazer uma proposta diferente. Hoje nós vamos fazer um perfilamento. Nós vamos sair com a certeza de qual comportamento domina o nosso eu. Por que isso, professor? Porque olha só, quando a gente pensa na incompatibilidade ou na compatibilidade, eu estou falando do quê? Não estou falando de ideias. Você não precisa validar as minhas ideias. Eu não quero que você pegue tudo que eu falo e torne isso uma verdade absoluta. Quando eu falo em compatibilidade, eu estou falando assim, olha, as minhas histórias, as minhas experiências me tornaram X. As tuas experiências tornaram você Y. E isto, X e Y, são compatíveis para o mundo do negócio. Por isso que algumas fusões, algumas aglutinações dão tão certo e outras não. Já não tinha muito, fez sociedade, ficou com menos ainda. Porque se conecta só no jogo do interesse. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Celulares, computadores,
na mão, pode pegar. Eu quero que vocês entrem num site que é assim, ó, Mr. Coach é o nome. Mr. Coach. Oh, desculpa, mano, deixa eu tirar aqui e ver se eu tenho. Vou mostrar para eles. É esse aqui, ó. Eu acho que se escanear esse QR Code vai dar no Mr. Coach. Nada, minha irmã. Aqui, ó. Esse aqui. Fez quando? É muito tempo, faz agora. Vamos lá, irmão. 5 minutinhos. 5 minutinhos. Faz o teste e printa o resultado. Para a gente ir para o próximo. Não, não paga nada. Se pagar, faz o Pix, irmão. Vai lá. Já fez 40 perguntas, agora para. Aí o boss twist aqui, Fala quem eu dou. Isso aí, não, vai ser. É para estar escaneando lá. Tá? Faz o teste rapidinho e segura o resultado aí, para a gente ir para a próxima. Sinceridade. Faz uns 5 minutos que eu fiz, deu na batata. Não. Lembrando vocês, para quem é cartesiano, esse teste não tem lógica. Não tem lógica. Não adianta buscar uma lógica nas respostas que não vai dar. E ela também muda. Tem casais que estão fazendo aqui juntos? Tem? Aqui? Aqui? Vocês dois? Pede para ele fazer. Vai dar bacana. Terminou o teu? Terminou? Deixa eu ver.
não, o meu tinha dado mais estabilidade de conformidade, agora mudou. Mas olha como vai. Esqueci esse escudo. Quando você está falando aqui, eu não consigo pensar em outra coisa, não sei se pela tua fala. Mentira. Ela está. Eu semblante, ela fala, voz. E a primeira vez que eu. A primeira vez que eu fiz, aí a pessoa falou, ah, eu tenho conformidade. Eu nunca tinha uma conformidade, uma coisa ruim. Conformidade. Daí ela explicou, né? A gente fez com psicólogo. E olha que engraçado. A gente trabalha junto de casal também. Tipo, olha isso. O oposto. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É o oposto, né? Literalmente. É como se fosse uma complementação, sabe? Escala. Aham. Fechou? Legal. Bom demais. Bom demais. Perfil complexo. Complexo. São duas extremidades, dois opositores. Dois opositores. Eu acho que eu preciso fazer uma integral. É. Mas eu vejo muito na tua fala. Teu semblante, ó, cordial, amigável. Você tem cara de amiga. É, olha, cara, você não tem um cara de gente boa. Tá vendo? Aí você olha pra mim, tipo, não dá vontade de falar, né? O cara olha assim, esse cara aí, meio xarope, né? Não vou falar com ele. Fechou, gente? Todos? Sim? Ó, não? Vamos lá, mais um minutinho. Cadê o... Vou botar aqui. Se tu conseguir, mano, pra mim fica melhor. O passador você colocou, mano? Aqui, ó. Aí. Show. Só dar um play aqui. Perfeito, mano. Vamos lá, gente. Não, vai na tua. Fechou? Gente, olha só. Vamos lá então. Guardem os seus resultados, tá? Pra gente... Vocês vão ver como vai ser diferente de ontem. Qual que é a minha proposta hoje? Eu vou terminar o assuntinho de ontem e eu vou entrar no casamento dos perfis. Tá? Harry, por que o casamento dos perfis é interessante? Vocês vão ver como é simples você dobrar de faturamento com um bom casamento. Como é simples, dentro da sua empresa, você conseguir colocar a pessoa no lugar certo, no setor certo, baseado no comportamento dela. Pessoal, escutem isso aqui. Olha só. Olha o que o mercado faz. Geralmente o mercado contratava baseado na experiência setorizada. Quem é de RH vai saber o que eu estou falando. O que é experiência setorizada? Quanto tempo você tem? Que experiência você tem? O que é que você já fez nesse setor? Agora as contratações não são mais de experiência setorizada. Eles contratam ou buscam talentos, não é nem contratação agora, é buscam talentos baseado em comportamento. Porque existe uma pessoa na empresa chamado de facilitador, ou às vezes como é que é o nome da palavra? Eles usam agora bastante. Não lembro também.
mas eu já vou lembrar. E essa pessoa pega o novo funcionário e faz tipo um job rotation, que chama. Rotação de trabalho. Passa em todos os setores da empresa. Todos. Isso, multinacionais, entendo, isso aqui não é brincadeira, é multinacional contratando baseado nesses programas, desenvolvido baseado nisso aqui. Eles pegam uma pessoa, perfilam ela, legal, agora vamos rodar na empresa. Por que eles rodam na empresa? Para adequar o perfil com o setor, não com a capacidade técnica. Aí você vê um cara formado em matemática, que às vezes trabalha no RH. E às vezes você vê a galera da psicologia, que trabalha lá em grandes contas. E aí você fala assim, por quê? Porque não é mais baseado na capacidade técnica. Já foi essa era, gente. A nossa geração já não pegou mais isso. Ninguém mais quer saber se eu consigo fazer o que eu disse que eu consigo fazer. O que eles querem saber é se eu tenho resiliência para me adaptar ao que a empresa está passando no momento. E se eu falo e eles conseguem identificar que eu não sou resiliente o suficiente, não sirvo para a empresa. É mais ou menos assim que funciona. Prova disso, eu estava aqui em São Paulo, tenho um amigo de infância, e ele passando por um momento muito difícil, financeiramente muito difícil, ele falou, cara, eu preciso de ajuda. Eu falei, vou te dar uma ajuda. Eu falei, o que você quer? Ele falou, eu tenho uma entrevista, numa empresa grande, eu não sei nada do segmento e eu preciso passar. Eu falei, nós vamos passar, mas não vamos passar baseado na capacidade técnica. Nós vamos desenvolver um método, não é que eu quero enganar o recrutamento, não entendam isso, mas a gente sabe como que funciona. Eu falei, nós vamos desenvolver uma técnica, você vai decorar essa técnica, eu vou te ensinar 2, 3 comportamentos que são maciços para a contratação, e você vai ser contratado. Resumo da ópera, ontem ele recebeu a notícia, ele vai entrar na empresa, a empresa vai pagar o curso para ele aprender a fazer aquilo que eles estavam buscando no mercado. Ah, eu preciso de um cara que faça X coisa, que é uma capacidade técnica, ele não sabe fazer, mas a empresa gostou tanto do perfil dele, que vai contratar ele e vai pagar o curso. Harry, então você inventou um personagem. Não. Eu só mostrei para ele como crescer o comportamento dele para que desse certo, tá? Então, agora vai fazer sentido algumas coisas. Baseado nisso, eu só quero dar uma pincelada para terminar ontem, porque me perguntaram, Harry, mente inconsciente e mente consciente. Qual que são as outras duas que a gente não falou para a neurociência, professor? A outra mente, esse aqui, é a nossa mente criativa. Nós temos a mente consciente, a mente inconsciente e a mente criativa. Harry, mas não é tudo a mesma coisa? A mente inconsciente não é a mente criativa? Assim como falavam anos atrás que era consciente, inconsciente e subconsciente. Então tem algumas coisas que está caindo por terra agora. E eu, como empresário, eu prestaria muita atenção. Uma delas é isso aqui. O que faz a mente criativa? Cria. Mas cria o quê? O que a mente criativa cria? O que ela cria? Como? Ideias, pensamentos. Ideias, pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados. Olha que sacada que o mundo empresarial teve. Ideias geram sentimentos, que geram comportamentos, ações que geram resultado. Qual é a grande empresa do Brasil que pegou essa sacada aqui, foi de lá que nós tiramos e começamos a estudar? CIMED. A CIMED. Por que a CIMED é a empresa que é hoje? Porque eles saíram do óbvio. Eles pegaram um time de mente criativa. Sabe o que o time de mente criativa faz da empresa? Cria coisas absurdas. Que se eu parasse para analisar, eu falaria assim, isso aí, irmão, isso é muito fora da curva, vão rir de nós. Ah, tá bom, então imagina, quando fizeram aquele moletom canarinho da CIMED, vocês já viram esse moletom?
que fecha a cara toda, foram para dentro de um estádio de futebol, 4 pessoas vestidas com aquilo. O resto, todo mundo acho que estava de vermelho, não lembro de quem era. E eles fecharam o moletom. Eles ganharam, sei lá, 3, 4 minutos de propaganda gratuita em rede nacional, porque a câmera só queria filmar aquilo. O cara da mente criativa, ele não é preso em conceitos pré-definidos. Ou seja, ele olha para o mercado como um todo e ele fala assim, cara, o que eu posso fazer de diferente que ninguém fez? O que eu posso quebrar? O que eu posso destruir? O que eu posso reconstruir? O que eu posso melhorar? Essa é a mente criativa. E aí, eles fizeram e desenvolveram a mente criativa, não é baseado só na necessidade da empresa, era baseado no comportamento do consumidor. Porque olha só, eu tenho a mente criativa, mas eu também tenho a mente contemplativa. A mente contemplativa contempla o que a criativa criou. Ou seja, qual que é o maior ativo da internet hoje? Se não a atenção. Nós estamos todo o tempo disputando a atenção do nosso cliente. É a atenção do nosso cliente que nós queremos. Só que a atenção dele é baseada em quê? Numa mente que contempla aquilo que a outra criou. Então as empresas, as multinacionais, as bilionárias, elas começaram a olhar e falaram assim, cara, tem um marketing, galera do marketing, respeito pra caramba, tem um marketing raiz, que é aquele que funciona a todo custo, mas tem uma galera que está entrando no mercado agora que chama mente criativa. Por que a mente criativa começou a estar em alta? Porque eles viram que o consumidor tem uma mente chamada contemplativa. Todos nós temos as 4. Se a minha empresa cria e o consumidor contempla, de quem que ele vai consumir? De quem criou. Então, essa sacada aqui da neurociência para o mundo dos negócios, entendam isso. Por isso que a gente bate muito em rótulo, embalagem. Às vezes a gente olha para uma embalagem, aconteceu com um energético aqui no Brasil isso. Eles tentaram entrar e competir contra os energéticos que dominavam o mercado, 2 vezes eles falharam. 2 vezes. Quando eles entraram com um conceito minimalista, mais classista, que chama, bombaram. Mas quem foi que desenvolveu? O marketing, a galera da mente criativa. Pode falar, irmão. A mente criativa, ela tem algo que eu gosto muito, mano. Ela sempre vai pensar fora da curva, sempre fora da caixa. Ela sai do óbvio. Quando você olha a pessoa e ela traz um conceito mirabolante, extremamente fora atemporal, que a gente chama, aí tem uma mente criativa. Vou dar um exemplo. Vocês já viram uma propaganda de um que é tipo uma nota que cai no chão e a pessoa junta e abre um anúncio? Aquilo é uma mente criativa. Isso é um outdoor? Eu falei, não, é um mini-door. Mas como funciona? Ele falou, não, tem uma empresa e ela escolheu 10 mil carros de Uber em São Paulo e falou para mim o seguinte, você quer entreter o seu cliente, passageiro? Eu quero, então eu tenho uma tela. E essa tela ela tem opção de TV, esporte, jogos. Tu clica ali e vai interagindo com a tela. Só que em contrapartida, irmão, a empresa cedeu a tela. Mas aí a mesma empresa que cedeu a tela chegou na minha empresa e falou assim, ó, eu tenho 10 mil carros rodando, pegando 20, 30 mil clientes a cada 15 minutos e a sua propaganda pode aparecer para eles. Todas as propagandas com QR Code. E aí? Olha o que o cara fez. Ele comprou uma tela que custou R$140. 140. E eu contei no mínimo 5 propagandas rodou dentro do carro enquanto eu vinha do hotel para cá. Quem pensa nisso? Ah, é o comercial ou a mente criativa que fala assim, como é que a gente vai fazer para vender anúncio de forma não convencional?
Não é pergunta. Joga um problema na mesa. Joga um problema na mesa e espera a solução. A solução mais mirabolante, investe no cara. É esse teste que a gente faz. A gente joga uma missão, joga algo mirabolante na mesa, ó, desenvolvam aqui para mim uma solução. A mais mirabolante a gente pega. Lapida esse cara, provavelmente ele é aumenta criativo. E aí, olha que legal. Por que a gente precisa ter esses dois caras? Porque eles fazem parte. Fazem parte do quê? De uma geração de estratégias que é o primeiro, o criador de onda que a gente chama. Ou você surfa na onda de alguém, ou você cria sua própria onda. Quem faz isso muito bem no Brasil, vou falar de novo dele, porque é o cara que realmente ele gera a onda gigantescamente. Candidato a prefeito. Esse cara, ele gera, ele cria umas coisas. Thiago Finch, já ouviram falar? O Thiago também. O Thiago teve um lançamento, foi 253 ou 258 milhões que ele fez com o lançamento. O maior do Brasil até hoje é dele. Então a gente precisa entender isso. Hoje o braço direito do audiovisual do Marçal, ele é uma mente criativa. Esse menino, não vou lembrar o nome dele agora, ele recebe proposta, sei lá, a cada 2 dias. Para tirarem ele não, eu te pago tanto, ele não sai. Mas ele é uma mente criativa, tá? Então isso aqui é algo que a gente precisa entender dentro do nosso mercado. Harry, por quê? Porque você vai trazer o novo. É que nem o Kepler. O Kepler, esse projeto aqui, que ele falou do energético que não é energético, nós estamos em março, abril, maio, junho, julho. Em julho vocês vão ouvir falar disso aí. Vocês vão lembrar que ele falou para vocês hoje. Que é um projeto que está saindo e vai sair e não tem no Brasil. Não tem. Vamos lá. Olha só. Eu já passei isso aqui para vocês? Não, isso aqui eu vou dar de presente para vocês. Harry, por que é um presente? Escutem isso aqui com o fundo do meu coração. E eu só vou fazer isso aqui porque é do NACA, porque a galera dele, vocês são diferenciados e eu gosto muito do NACA e ele sabe disso. Não é conversa fiada. Isso aqui é baseado em um estudo científico. Isso aqui não é literatura pura, plena, livro de outras coisas, a não ser um estudo científico do comportamento humano. Nós chegamos ao entendimento de o que é que as pessoas consomem baseado nas suas faixas etárias e na sua capacidade cognitiva. É a mesma coisa que eu falar assim, ó. Quando a pessoa está aqui com 20 anos, ele quer poder pessoal e autocontrole. Viabilizar um lugar ou um mundo. O que é poder pessoal? Um tênis de marca, um produto para o corpo, uma camiseta com uma estampa diferenciada. Ele quer ser visto, ele quer ser lembrado. É diferente se eu vender para essa faixa etária aqui, que é a 4 dos 35, que é da autoconsciência. Esse cara aqui, se eu tiver produtos que são produtos eco-sustentáveis, é um bom público. É um bom público. Diferente do público 6, que é um cara que está na autorrealização. Esse cara aqui, ele vai comprar Rolex, produto de luxo, lancha, o iate, o carro do sonho. Isso aqui, gente, que se vocês montarem uma campanha, levem para a equipe de vocês. Montem uma campanha e me falem depois o resultado, tá? Porque isso aqui é baseado num estudo científico. É bacana isso aqui, tá? Vamos lá, olha só. Ontem a gente falou um pouco sobre o DISC, mas hoje eu quero dar uma outra perspectiva para vocês. Partindo do ponto de que aonde essas pessoas se encaixam? Aonde que essas pessoas se encaixam? Imagina que ontem a gente falou sobre o dominante. Pessoas diretas, orientadas, gostam de desafios. Ok. Se a pessoa ela gosta de desafio, em que cargo que eu poderia colocar ela? O primeiro, que é o mais óbvio, que são cargos de liderança. Por que o dominante
exerce cargos de liderança. Por que ele acha? Por quê? Porque o comportamento dele é um comportamento que aceita muito bem desafios. Geralmente o líder, ele é erguido para resolver algo que está abaixo dele. Temos que fazer uma contratação de liderança, porque está tendo muito falta aqui na empresa. Vamos trocar de líder. Vamos contratar um líder para fazer gestão de pessoas. Esse líder, a primeira coisa que ele vai falar assim, cara, peraí, já tentamos 1 milhão de vezes, mas o cara dominante fala assim, tentaram quantas vezes? 5. Então não vão tentar mais, porque esse desafio eu vou assumir, deixa para mim que vai dar certo. Eu tive uma experiência com uma mulher numa multinacional, eu trabalhava nessa empresa também, e todo mundo falava assim, da empresa, resolvam antes que a fulana entre. Resolvam. Esse era o papo, tá? Eu fazia parte da controladoria. Resolvam antes que a fulana entre no setor. Por quê? Porque ela vai resolver. Ela tinha carta branca do dono da empresa para trocar quem quisesse, demitir quem quisesse, contratar quem quisesse. Mas ela saía do setor com o setor redondo, resolvido, faturando, ao ponto, gente, que eles construíram uma planta nova. Como é que eu vou falar planta? Tipo um prédio novo, indústria farmacêutica, tá, mano? Isso aqui é muito dinheiro. Os caras gastaram, sei lá, 600 milhões numa planta, e a planta era para estar rodando, e fazia 15 dias que a planta estava parada e não rodava um medicamento. Porque primeiro o operador de máquina não podia ir, porque daí a máquina era uma máquina da Inglaterra, tinha que ter uma equipe da Inglaterra, e aí uma enrolação e não inaugurava. Quem vem para dentro. Andréia veio, ela entrou, botou o cap dela, ela resolveu, irmão. Mas tem que... Coisas absurdas assim, mas tem que vir uma equipe da Alemanha para fazer a máquina. Já ligaram? Já chamaram? Não. Então não vai resolver. Então essa pessoa resolve tudo, porque ela gosta de um desafio. Outra coisa, o dominante, ele tem algo que é diferente do que vocês pensam. Tem a galera que gosta de venda e a galera da vendas agressiva. O dominante, ele é muito bom para as vendas agressivas. Geralmente a gente está falando de high ticket aqui. Eu que trabalho com eventos, geralmente quem lidera os eventos são dominantes de vendas agressivas, que são os hunters que a gente chama. Esses caras, eles têm capacidade de vender em pouco tempo. São vendas agressivas. E eles também são contratados para gerenciar grandes contas que a gente chama. Um exemplo, a tua empresa tem um produto que é um high ticket. Geralmente é na mão deles. Porque vender, para mim, é uma coisa. Você vender para o Kepler é outro, irmão. Ele vai te colocar numa pressão que assim, eu já vi, gente. Estou falando que eu já vi. O cara fazendo pitch de venda para ele. Ele pergunta tanta coisa, uma em cima da outra, que se tu estiver mentindo para ele, ele fala na hora. Esse cara é muito bom para sentar com o Kepler. Esse cara é muito bom. Tá? Agora, olha só. Outra coisa que eu gosto muito do dominante. Esse dominante aqui, tá? Na gestão de projetos. Por que eu sou o cara que eu gosto do dominante na gestão de projetos? Porque se eu falar para o dominante assim, olha só, nós temos um projeto de expansão de 15%. Daqui 20 dias a gente volta a conversar. Tu pode ter certeza absoluta que a hora que ele sentar na tua mesa, ele vai dar o projeto pronto, métricas, mercado, quanto se gasta, quanto se tem de retorno, quanto se vai recolher de imposto. Esse cara, ele é extremamente competitivo. E ele só é assim porque ele não vai aceitar que alguém reconstrua o projeto dele, dê pitaco no projeto. Então ele vem e ele constrói de forma minuciosa. É bonito de ver.
diferente se tu pegar um influente. Dá para um projeto para um influente, vai falar assim, e aí? E o projeto? Não, o projeto vai dar certo, vai dar bom, vamos vender bastante. Tá, mas e os dados? Não, não precisa, vamos embora, vamos junto. Pesquisou o mercado? Não, eu olhei. Fui lá, dei um Google, sei como é que é, sei onde é que a gente pode... Não, tá, mas e as métricas? Para que métrica? O negócio é ter amor pela empresa. Veste a camisa e vamos embora. Você está maluco, irmão? Estou lascado. Sabe quem tem muito esse perfil? Arquiteto. Tem nenhum aqui, né? Você perguntar para o arquiteto assim, quanto vai dar a obra da minha casa? Não, vai dar 5 mil. No final da obra gastou 50, irmão. Por quê? Porque quem faz o cálculo bruto é o engenheiro. É? Quanto que vai dar o quarto? Que não vai dar quase nada. Vamos botar junto? Não, vamos botar junto. Meu, no final deu 2 casas. São perfis diferentes. E eu gosto, tá? O influente, ele te abraça, ele pula, ele comemora, mas ele não pergunta. Tá pulando por quê? Não sei. Tamo junto, irmão. Ele sai da sala e depois que ele sai, ele vai... Tá, mas qual que é o projeto mesmo? Esse é o entusiasmado. Esse é o cara influente. E tá tudo bem. Por que que eu preciso dele? Porque quando eu fizer um projeto, quando a sua empresa estiver expandindo e o dominante fizer um projeto, e esse projeto envolver pessoas, é o influente que vai fazer a equipe engajar no projeto, irmão, não é o dominante. O dominante vai chegar aqui está o projeto, quem não fizer está na rua. Tá certo? Aí o influente chega assim, cara, olha só, a empresa está crescendo, a gente quer expandir, e seria muito bom que vocês viessem conosco. A gente pensa em vocês. A empresa crescendo, vocês crescem. Persuasivo. Quase mentiroso. Persuasivo, tá? Agora, olha só. Brilham no marketing. Esses caras são os caras do RP, irmão. Esses são as relações públicas da empresa. É esse cara que o CEO fala, vamos cortar 20%. O dominante vai falar o seguinte, cabeças vão rolar. E aí o influente desce para os setores espalhando a notícia. Queridos, estamos numa crise, provavelmente teremos que diminuir os gastos da empresa, nada pessoal, mas passa no RH, João. Esse cara aqui, eu preciso dele, porque senão a minha empresa vai explodir. Ninguém suporta trabalhar numa empresa só de dominantes. É insuportável. Eu ia falar o nome de uma empresa que... Vou falar, estou nem aí. A Ambev. Gente, o setor da Coca-Cola, vocês não têm noção do que é trabalhar no comercial da Coca-Cola. 90 dias sem bater meta é rua. Eles não chamam para conversar. 90 dias não batendo meta é rua. Eles não querem saber, mas minha mãe faleceu. Enterrou? Ok. Meus pêsames vêm para dentro, bate meta, irmão. Eles não conversam e é cultura da empresa. Todos os gerentes, subgerentes, líderes de setor têm o mesmo perfil. Eles, entre eles, são carnificina. Não quer, irmão? Sai que tem quem quer. Tanto que, se eu não me engano, a última vez que foi feito a mensuração dentro, acho que era 43% anual o índice de demissões. Olha isso, gente. De cada 100, 40 pessoas são demitidas em menos de um ano. O mais velho do setor tinha menos de 2 anos. E aí, irmão? Desceu pro play e brinca. E os caras não estão nem aí. Esse cara aqui, para mim, ele é importantíssimo. Tá? Só que eu preciso entender mais ou menos assim. Eu vou me colocar na situação, tá?
Pega esse cara e deixa ele sentado o dia inteiro para você ver. Esse cara provavelmente ele vai ficar zanzando pela empresa. Ele precisa levantar. Ele precisa caminhar. Ele precisa ir na janela. Ele precisa conversar fiado no cafezinho. Ele morre se vocês tirarem isso dele. Então ele fica aflito se você pega ele, bota numa cadeira e fala assim, ó, o dia inteiro analisando planilha. Irmão, ele vai ter uma úlcera nervosa. Ele não quer isso, não é para ele. Ele é o cara que ele vai pegar uma bolinha, sabe aquela bolinha anti-estresse? Esse é o presente ideal, porque ele vai amassar aquela bolinha, ele pica no chão, ele roda a cadeira. Ele toma o café, depois que ele terminou o café, sabe o que ele faz? Ele pega o copo, ele quebra e faz uma flor. São características dessa galera, só que uma complementa a outra. É assim que funciona. E olha só, aí a gente tem um estável. Esse cara aqui, por que eu gosto muito dele? Porque ele é harmônico. O semblante dele é gostoso. Ele te deixa discutindo sozinho. Se você gritar com ele, ele vai fazer cara de paisagem. Ele é o cara que você vai botar no balcão da sua empresa, ou vai botar no telefone, e o cliente vai ler, e ele vai, tá bom, dona Maria, ok. O cara vai chegar estressadíssimo, batendo a porta, calma, Pedro. O que aconteceu? Por quê? Porque ele é focado em harmonia. Ele gosta de criar um ambiente harmônico. RH, suporte ao cliente. Esse é o cara que participa da CIPA, CIPAT, CIPP, CICT. É o cara que fala assim, nós temos que criar agora uma comissão para cuidar da emoção dos colaboradores. Ele vai estar lá. E isso aqui é uma lei agora, tá, gente? Cuidado com isso aqui, não é brincadeira, hein? Estou falando, mas é sério. Ele é o cara, geralmente, desses treinamentos internos, ele é o cara que faz a palestra, que faz o laboral da empresa. Ele é o cara. E é necessário. Só que ele é necessário principalmente aqui, RH e suporte ao cliente. Entendam isso aqui. Se você tiver um estável para suporte ao cliente, o seu índice de reclamação, históricos negativos, vai cair drasticamente. Se você botar um dominante nesse setor, irmão, é processo em cima de processo. Estou falando como advogado. Processo em cima de processo. E o pior não é isso. O pior é quando tu pega a gravação e tu vê os dois batendo boca no telefone. Não é a área dele, não adianta, não bota ele, não coloca ele. O que eu gosto, colocar o influente, o dominante para fazer o projeto, mas eu vou botar uma terceira pessoa para não se matarem. Eu boto ele. Então a gente faz o projeto numa tríade. O estável sempre vai estar lá. Porque o estável, ele vai fazer o seguinte, o dominante vai fazer o projeto e falar assim, ó, essa tampa tem que ser azul. Aí o influente fala assim, não, gente, mas isso aqui o pessoal não vai gostar. Mas eu quero azul, pô. E se não for azul, não vai ser. Pum, bate a porta. Ele vai atrás. Ele vai atrás e fala assim, ei, Pedro, calma, cara. Pô, a empresa precisa de você, irmão. Volta lá, você é melhor do que isso. Pô, irmão, vamos terminar esse negócio. E no final ele fala assim, você está certo. Porque se ele não falar que ele está certo, ele não volta. Não volta, irmão, não volta. No final das contas, a tampa azul. Mas esse cara, ele é focado em harmonia. Então entendam, se dentro da empresa de vocês tem algum setor que está capengando, que dá muita picuinha, muita reclamação, muito feedback negativo, peguem alguém que é estável.
esse cara vai dar conta de criar harmonia. Só que aqui ele tem uma regra. Prestem atenção no pulo do gato. Esse cara é focado em harmonia, mas ele tem algo que ele precisa fazer. E eu, como CEO da minha empresa, eu tenho que entender a necessidade do meu estável. Qual que é o foco dele? Harmonia. Então esse cara vai bater na minha sala, ele vai pedir 5 minutos comigo e vai dizer assim: Rani, você tem um tempinho para me escutar? Eu falei, tenho. Eu não quero fazer fofoca. Não, não é fofoca não, meu querido, pode contar. Esse é o cara que ele vai chegar e vai falar assim: olha, dentro da empresa está acontecendo mais ou menos assim. Isso. Esse é o cara que ele traz o relatório de comportamento nas empresas. Por ele ser o cara que traz o relatório de comportamento, geralmente ele é perseguido. Ele é perseguido nas empresas. X9, caguete. Puxa saco do chefe. Esse é o cara. Mas ele é necessário. Ele faz isso de propósito? Não, gente, não é intencional, é o comportamento dele. Falar para o chefe é auxiliar a harmonia para ele. É a função dele, criar harmonia, por isso que ele fala, tá? E aí a gente vai para esse aqui que é o conforme. O conforme, para vocês entenderem, ainda eu estou nos projetos aqui, tá? Pegamos o dominante, botamos junto com o influente para criar o projeto. Pegamos o estável para criar harmonia. O conforme é o cara que geralmente é analista de projetos. Esse conforme aqui é o que vai pegar o projeto e vai olhar assim: não tem viabilidade. Esse cara vai olhar o projeto e vai falar assim: não está batendo essas contas aqui. Nesse momento não é viável investir nesse segmento. Então, esse cara aqui, ó, prestem atenção, se vocês forem fazer isso aqui um dia. O conforme, ele não participa da criação. Eu tiro ele do processo criativo, da expansão da minha empresa, tiro ele, deixo ele de fora. E depois que terminou a criação, estou falando que a gente faz exatamente assim, terminou. Alguém me perguntou ontem: Harry, como é que vocês fazem nas empresas? Alguém conversou comigo ontem sobre... É assim, ó, fazendo isso. Quero fazer expansão de mercado através de perfil de comportamento, professor. É isso aqui que eu uso dentro das empresas. E aí eu deixo o conforme de lado e depois eu boto o conforme sentado aqui, ó. Boto os 3 para apresentar para ele. Bota os 3 para apresentar para ele. Pego aqui, ó. Está aqui o projeto de viabilidade da expansão da empresa. Ele vai olhar para o projeto e vai falar assim: me dá 10 dias. Não 8, me dá 10. Eu falei 10 dias, me dá 10 dias. Ele vai analisar e ele vai fazer um parecer de viabilidade do projeto, como ninguém. Só que ele tem algo que ele traz dentro dele que a gente precisa prestar atenção, que é em relação a erro. Esse cara aqui, o conforme, ele tem uma dificuldade gigantesca em aceitar o erro. Por ele ter dificuldade em aceitar o erro, quando ele pegar um projeto mal sucedido, se deixar o conforme dar a notícia para o dominante, eles vão arrancar sangue no outro. Vai dar BO, irmão. Vai dar BO. Porque ele não sabe, não é que ele não sabe, o foco dele não é amenizar. O foco dele é falar assim: essa conta está errada, essa viabilidade está errada, esse fornecedor nem existe mais, esse CNPJ já foi fechado, esse mercado não está bom. E aí, quem não aceita muito bem receber ordem? O dominante. Se você deixar o conforme explicar para o dominante, vai dar briga entre vocês. Agora, se você pegar o conforme
E vocês, conforme explicar, olhando para quem? Quem é harmônico? O estável. O estável. O estável é harmônico. Então, sim, é melhor eu explicar olhando para o estável do que deixar o conforme brigando com o dominante. Casamento, sociedade, amados, entendam isso aqui agora. Eu vou trazer, eu acho que eu coloquei, eu vou trazer algumas junções para vocês, que para nós da neurociência é match. Heidi, mas escutem isso aqui. Isso aqui não é uma pesquisa que foi feita ontem. Isso são pesquisas de 6 anos, fazem 6 anos. A minha primeira formação na área. Essa pesquisa é baseada tanto nas análises técnicas, daquilo que foi aplicado dentro de empresa já, e também da literatura. Então a gente chegou em algumas contas matemáticas aqui, entre perfis que combinam muito bem. E aqui, gente, entendo isso aqui do fundo do meu coração. Se você conversar com um empresário bem-sucedido assim, ó, que conquistou o auge da sua carreira, ele vai falar que em algum momento ele teve que parar toda a sua operação para olhar para as pessoas da operação. Isso aqui para mim é um checkmate do mundo empresarial. Em algum momento o empresário vai ter que parar e olhar para as pessoas que fazem a engrenagem girar. Por isso que para nós é importante trazer essa reflexão para vocês. E olha só, imagina essa combinação perfeita. Um dominante e um influente. Dá certo ou não dá certo? Se eu tenho um cara que gosta de desafio e eu tenho um entusiasmado, o que vai acontecer? Imagina você com uma equipe comercial que precisa, sei lá, rodar uma campanha nova, criar algo novo para a sua empresa. O que a gente vai fazer? Botar esses dois aqui trabalhando. Esses dois aqui, eles vão fazer o processo de inovação e melhoramento que a gente chama. Desculpa, pessoal. Imagina uma empresa que entra assim, Harry, a gente precisa entrar no mercado de, sei lá, me dá garrafas térmicas. Mas já tem um monte. Não, vamos viabilizar um projeto novo para, sei lá, um novo segmento, uma nova pegada. Geralmente é esses dois que a gente pega e coloca para fazer a criação do projeto. Dentro aqui, ó, olha só, isso aqui são setorizados, tá? Tudo que precisar, tudo que envolver mão de obra, tudo que envolver, eu vou falar uma palavra, não me entendam mal, não sei como é que falar, uma outra palavra, que é o operacional, sabe? O operacional. Esse cara aqui precisa estar à frente do operacional também. Porque ele tem esse senso de gerar colaboração. Esse cara consegue fazer com que uma equipe fique motivada para entregar uma grande meta. Ele reflete através do comportamento dele. Então, ele vem tão rápido que ele consegue gerar essa colaboração da galera. Se eu colocar esse aqui e esse aqui, aí eu tenho um match para gestão de equipes grandes. Mão de obra. Eu tenho uma fábrica, eu tenho um centro de distribuição, são 20 funcionários. Nós recebemos o maior pedido da nossa vida. Quem vai gerenciar a equipe? Esses dois. Mas quem vai organizar o que cada um vai fazer? Esse aqui. Vocês conseguem visualizar o papel de cada um aqui? Dentro de um problema. Imagine um problema. Aonde eu coloco cada um dentro do problema. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Em resumo, gente, o que eu não quero que vocês façam, e eu não gostaria que vocês fizessem,
chama o Pedro, que o Pedro é meu amigo. Não, bota o João, porque o João está mais tempo na empresa. A minha empresa precisa crescer, eu preciso analisar uma proposta e talvez escolher um sócio. Como é que eu escolho um bom sócio? Vamos lá, partindo do pressuposto de que o que ele sabe me interessa. Mas o que a sua empresa precisa? Às vezes você vai falar assim, Harry, a minha empresa precisa de alguém que é criativa. Você já é o dominante. E aí você coloca alguém com um perfil parecido com o seu. Vai dar briga, irmão. Vai dar briga. Harry, eu preciso de um sócio, mas eu preciso que seja um sócio entusiasmado, que vai ouvir a minha proposta de crescimento e vai falar assim, cara, estou contigo. Vamos junto. E aí você vê empresas com 4 sócios em harmonia, porque cada um sabe o seu lugar. Acabou, não tem briga, não tem estresse. Agora, quando você escolhe alguém, você determina que essa pessoa é essa pessoa para estar do seu lado, baseada, sei lá, naquilo que você ouviu, sem analisar comportamento, sem fazer um teste simples, aí a pessoa chega do seu lado, e aí você passa 6 meses, daqui a pouco você começa a olhar e pensa assim, cara do céu, eu acho que eu me meti numa... Acho que eu estou lascado aqui. Eu entendo que para descasar é mais difícil do que casar. Falo isso como advogado agora. Advogado. É dificílimo você fazer uma dissolução de sociedade sem dar briga. Quando a escolha não é baseada nisso aqui também. Quando a escolha é baseada, sei lá, na amizade da infância. Tem amizades que terminam. Irmãos que brigam porque acham que porque é meu irmão pode ser meu sócio. Marido e mulher que brigam. Não é que brigam porque não podem ser sócio. Brigam porque não sabem qual é o papel de cada perfil dentro do gerenciamento da empresa. Aí você bota a esposa num papel que é o opositor do perfil dela. E o marido está num papel que é o opositor. Não, só ajusta os papéis. A empresa vai rodar super bem. Eu sou casado há 13 anos e a minha esposa é minha sócia. Nunca tretamos. Por quê? Porque a gente sabe o perfil de cada um. E ninguém se mete na área do outro. Mas antes de entregar o setor da minha empresa, que era minha sim, porque fui eu que criei ela, antes de falar para elas, toma aqui, 50%, mas este é o setor que você vai dominar. Eu não quero nem saber o que acontece. Eu não fiz isso porque eu amo ela. Porque com a empresa sem empresa, eu continuaria amando minha esposa. Mas eu dei o setor para ela, porque nós analisamos o perfil dela e o setor da empresa que precisava crescer, ela dominaria. Hoje é exatamente o que ela faz. E ela se desenvolveu tão bem que hoje ela também está entrando no mundo business. Hoje ela também palestra, hoje ela também dá treinamento para quem? Para mulheres. Por quê? Porque a gente viu baseado nisso aqui que deu o casamento. E está tudo bem, está tudo certo. Lá em casa, a minha esposa é um D. E eu sou um I. Então ela é o macho da casa. Cuidado, irmão. Eu sou entusiasmado. Ai, se nós fizer isso aqui, e fizer isso aí, eu falei, bora. Eu sou o cara que fala, tô junto, tô dentro, amor. Porque se a gente quisesse crescer a empresa assim, fazer isso aqui, a gente poderia fazer isso aqui, a gente faz um evento assim, bota 1.500 pessoas, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, eu já estou com a roupa. Já arrumei minha mala e estou junto. Tá, mas é você quem vai dar palestra, tá? Tá? Eu sou entusiasmado. Tá tudo bem. Deu certo, cara. Deu certo. Meu casamento é lindo. 13 anos, 3 filhos. Muito obrigado. E aí a gente tem esse cara aqui, o estável e o influente. Esses dois aqui, eu não consigo entender como que uma empresa tem 5, 6 colaboradores
e não tem esses dois personagens aqui juntos. Entendam isso aqui. É um ou é o outro? Não. O certo seria ter os dois dentro de pequenos grupos. Imagina que... Deixa eu sair da frente aqui. Imagina que você tem um setor que tem 5 pessoas. Nossa, que susto, mano. Tem 5 pessoas. Tá quase. Eu colocaria essas 2 pessoinhas neste grupo. Tem mais um setor que tem mais 10 pessoas. Eu colocaria mais 2 pessoas naquele grupo. Se você fizer isso de forma intencional, a primeira coisa que você vai notar é uma equipe sadia e motivada. Você vai notar a sua equipe motivada. E você não precisa transformar eles em supervisores. Não são supervisor e subsupervisor. Não, eles podem fazer parte do time. Mas o meu time comercial tem 2 pessoas, uma que é influente e a outra que é estável. O meu time comercial. Porque eu preciso que eles fiquem motivados, que eles entendam os projetos que nós entramos. Ah, mas é time comercial, Rari. Time comercial tem que ser alguém que vai para cima. Sim, vai para cima. Mas não adianta o cara ir para cima se ele não tiver motivação para ir para cima. Esses 2 aqui dá match. Se eu estou... Olha esses 2 aqui, ó. Você imagina se você tem na sua empresa, você é o dominante, você é o CEO, e você tem um braço direito que é conforme. O que vai dar? Eu acho lindo o casamento entre os 2. Por quê? Geralmente, esse cara aqui vai ser o CEO, e esse cara aqui vai ser CFO. Se a empresa tem só diretor e gerente, um vai ser o diretor, o outro vai ser o gerente. Esses 2 aqui, ó, a empresa fecha as portas, os 2 entram numa sala, batem a porta e ficam 1, 2, 3 horas resolvendo pepino. No outro dia eles voltam para a empresa, tudo que tinha de problema já resolveram. Esse é o perfil deles. Quando juntar esses 2, um D e um C, são decisões estratégicas. Estratégico. Entendam isso aqui. E aí o que eu quero falar para vocês entender? Que é o que eu quero colaborar com vocês muito. É só você olhar para o momento que a sua empresa está vivendo agora. Qual é o momento da sua empresa? E quando eu falo empresa, não é empresa física. 2 minutinhos só, mano. Tá? É o empresário também. Às vezes, você está vivendo no momento e isso está refletindo na sua empresa. Às vezes, a sua empresa precisa de um cara desse, mas às vezes você precisa de um cara desse do seu lado. Às vezes, você está passando por uma situação como empresário, e aí você tem um amigo, e esse amigo tem um perfil, e não é o perfil adequado. Para quê? Desse, não sei. Às vezes, o perfil que você precisa é alguém para te motivar. E aí você vai lá e vai pedir conselho para um dominante. O dominante vai mandar você a merda. E ele vai mesmo, gente. Falar, vai a merda, fecha essa bosta aí. Tá só te dando dor de cabeça. Ou ele vai olhar você chorando e vai falar assim, deixa eu, sei lá, virar homem. É o perfil dele. E às vezes você está precisando de quem? De alguém que te dê ser um influente. Vai lá, que fala assim, pô, amigo. Caraca, irmão, o que você precisa, cara? Tem certeza? É isso aí, cara. E aí, assim, por que a gente brinca com isso, mas a gente tenta passar isso de uma forma bem tranquila? Porque isso aqui fala muito sobre saúde mental também, gente. Eu queria que vocês entendessem isso aqui. Chega num ponto da carreira que o dinheiro é só dinheiro. Vocês vão entender, dinheiro é só dinheiro. Mas a saúde mental, não. Eu conheço muita gente
que tem muito dinheiro e não tem saúde mental para aproveitar o dinheiro que conquistou. Eu conheço gente que está no início da trajetória e aproveita muito mais, desfruta muito mais das suas conquistas. Então, para nós que trabalhamos com comportamento humano, e eu não canso de falar, eu acho louvável o NACA abrir e querer trazer esse tipo de pensamento, esse tipo de conteúdo para dentro do programa, do clube. Porque no final das contas, irmão, você é aquilo que a sua mente consegue projetar. Você não é as suas habilidades, você não é o tanto de dinheiro que você tem, você não é as suas empresas, você não é porcaria nenhuma, a não ser a sua mente. Se a sua mente for uma mente bem nutrida, se a sua mente estiver estável, a sua vida é estável. O contrário também é verdadeiro. É só você pegar um cara que nem o João Kepler, sentar com ele 5 minutos, porque ele falou exatamente o que a gente vem falando para os empresários, só que por ele ser o João Kepler, a credibilidade é maior. Ninguém bota o dedo na cara dele e fala assim, que saúde mental é o quê? O negócio é dinheiro do bolso. Fala para isso para ele. Fala para o cara. Aí ele vem numa pegada, num final de semana, no último final de semana que nós estávamos juntos, ele fez exatamente isso, Naka. Ele pegou o computador, fechou, era para ser uma palestra técnica, não foi. Por quê? Porque ele é um dos maiores conselheiros empresariais do Brasil e ele está falando que a saúde mental está acabando com grandes empresas. A saúde mental dos empresários. Então, quando a gente entra, eu fico muito lisonjeado, Naka, de coração, pelo convite para estar aqui. Se eu não me engano, acho que é a 3ª vez que a gente vem para a Naka Rod. 3ª, né, mano? E eu fico contente. Porque a minha preocupação não é com o seu faturamento, irmão. Eu não sei nem fazer o que você faz. E nem quero. Não quero aprender. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é diminuir a pressão mental. É fazer você, talvez, sentir aquele tesão que você tinha pela sua empresa no início da sua história. A minha função é fazer você voltar para casa e falar assim, cara, vamos fazer um ajuste aqui que eu acho que de fato a gente consegue melhorar o nosso setor que está ruim, está triste. E aí com um ajuste simples, um conteúdo simples, amado, mas que se você colocar em prática, você vai ver grandes resultados. Então, para mim, como professor, como facilitador, eu sei que às vezes eu me empolgo, eu sei que às vezes eu falo rápido, eu sei que às vezes o conteúdo parece confuso, mas uma coisa eu sei, em 6 anos passando de sala em sala, sendo professor de pós-graduação, palestrante em grandes eventos, treinador comportamental, fazendo workshop dentro de empresas grandes, pequenas e médias, isso aqui para mim salvou o empresário já. O dia que eu escutei um empresário falando assim, e agora eu sei o que sou, e agora eu entendo por que eu e fulano dá tanto atrito. Mas eu não quero tirar ele de perto de mim, não precisa. É só você aprender a lidar com o perfil dele e ele aprender a lidar com o seu. Você não precisa matar ninguém, irmão. Mas você tem que aprender a lidar com as pessoas. Então, de coração, gente, eu quero agradecer mais uma vez pela paciência de vocês, pela dedicação. Vocês estão acima da média, sem sombra de dúvidas, tá? Não é fácil ficar o dia inteiro escutando, aprendendo, colocando a mente para ferver. Mas, da minha parte, eu quero, de coração, agradecer ao Naka pelo carinho, mais uma vez, a família Naka Rod, que já são a minha família já há 3 anos, e agradecer vocês pela paciência do dia. Muito obrigado de coração, galera. Deus abençoe. Muito bom, hein, Harry? O Harry fez a gente fez um evento interno, todo ano a gente faz um evento da empresa, né? O Harry foi um desses eventos aí, juntou toda a galera, explicou a questão comportamental. E a gente vem desenvolvendo essas questões de comportamento há um bom tempo já, né? E isso vem refletindo diretamente no entrosamento da equipe, né? E no resultado geral, né? Então, acho que até a galera que está aí, né? A Amanda, Vitória, cadê o Cauê? Enfim, não está aí. A Natália, o Igor ali. Eu acho que isso está, assim, todo esse processo que a gente vem fazendo, de também treinar as pessoas de forma de soft skills, não só
vamos entender Google Analytics, vamos entender e-mail marketing, vamos entender, enfim, qualquer outra coisa mais técnica, faz total a diferença aí para o resultado final do negócio, né? Então, gostaria de agradecer demais. Alguém quer fazer uma pergunta? Última pergunta para o Harry? Vai lá, William. Ô, Harry, é muito legal tudo isso. Entendo, eu vejo muito fácil a gente aplicando isso, principalmente na parte de escritório, etc. Mas como eu trazer isso também para a parte de chão de fábrica, que são pessoas às vezes mais humildes e mais... Olha só, uma das coisas que a gente reparou, mano, trabalhando no chão de fábrica, tá? É que existe um espelhamento de comportamento. Quando a gente fala, se chama neurônio espelho, irmão, é esse o nome, neurônio espelho. Eles vão espelhar o comportamento matriz. Então pensa assim, qual que é o grande problema do teu chão de fábrica hoje? Harry, eles não conseguem, um exemplo, seguir um líder. São insubordinados. Quem que eu preciso colocar lá? Quem? Dominante. Se tu botar um dominante, eles vão se arrebentar a pau. Tá vendo? Bota talvez um estável. Bota um estável lá para gerar amor, carinho, motivação de novo nesse cara. Então eu preciso, pensa sempre assim, mano, a necessidade e qual é o perfil que vai suprir essa necessidade. É falta de empatia? Qual que é o perfil que vai ter empatia? É muito conflito, eu preciso de alguém que seja mais pulso firme? Quem que é o perfil do pulso firme? Então sempre analisa qual é a necessidade imediata da tua equipe. Chão de fábrica. Quando a gente fala nível de consciência, não estou falando que isso aqui é só para supervisor, gerente, diretor. Não. Isso aqui, mano, é para mim botar é tipo um jogo de xadrez. É exatamente isso que eu quero falar. É uma peça que muda o tabuleiro todo. Essa peça quem coloca é você, que é o dono da empresa. Você analisa o comportamento Geral. atitude geral. Isso. Aí você põe uma peça líder ali que vai... Você vai ver que nem um exemplo. Tem setores, tem empresas que a gente entra, que a gente não bota um diretor, não bota um supervisor, bota um homem e uma mulher. A gente mexe o tabuleiro baseado na necessidade da tua empresa e não no querer. Eu quero quer o quê? Não, eu quero botar o fulano porque ele está há 10 anos aqui, mas o setor precisa dele? Não. Então vamos botar a peça que o setor precisa. Tá? Você vai ver, comportamento gera comportamento. Não é uma pergunta, mas quero fazer um relato aqui. Eu assisti a outra palestra sua aí em março, e foi muito prático o negócio, aconteceu muito, um resultado interessante, positivo, muito interessante. Uma pessoa do grupo, do departamento dele, ela era muito influente. Qualquer coisinha assim na equipe, ela ficava ali mirando aquilo, todo mundo. Tá? Aí eu promovi a chefe da equipe. Ela virou do meu lado assim completamente, cara. É impressionante. Ela vai lá, ela não, calma. É isso aí. Impressionante, mas foi muito visível. Que bacana, cara. Gente, entendam. Não, mas aí assim, quando agora ela está mais próxima, não tem nível lá, ela não depende lá. Isso aí. O que eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Isso aqui não é filosofia, tá? Isso é uma coisa que eu deixo bem claro. Isso aqui que eu falo para vocês não é filosofia, isso aqui é neurociência. Nós somos seres de comportamento. Nós somos seres de comportamento. Quando eu olho para o comportamento, eu consigo perceber qual a intenção por trás do comportamento. Qual que é a intenção da pessoa? E a intenção / comportamento é perfilado, gente. Vocês podem fazer o teste, vocês podem dar para quem vocês quiserem. Vai fazer o teste, a pessoa vai ter características acima de 80% do teste que ela fizer. Porque é comportamento. E comportamento é / histórias, tudo que a pessoa passou, experiências, / captação de informação do ambiente. Isso tudo gera um comportamento na pessoa. E ela não consegue mascarar. Por quê? Porque comportamento é inconsciente. Todo comportamento tem antes dele um gerador de sentimento. Por isso que a pessoa não engana. E é difícil mudar, né? Praticamente impossível. Aí no caso ali foi mudar o perfil dela. Mas assim, eu percebi que se ela entendesse o meu lado, ela dependeria muito bem Sim. disso. Então assim, agora se ela não tivesse fosse próximo comigo, cara, ela ia ficar lá dominando todo mundo. Agora ela mudou, agora ela vai lá e
Ela motiva a galera, ela defende a tua visão, isso aí. Isso aí. É muito legal. Muito bom. Obrigado. Salva de palmas, pessoal. Deus abençoe, irmão.